Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A agressão de Putin contra a OTAN pode começar Terceira Guerra Mundial. TV estatal russa expõe mentira de Putin. Quero convidar você, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, aqui você vê a verdade. Quero também convidar todos a darem um like e também a compartilharem com suas redes sociais para mais gente ter acesso à verdade. Indiquem, recomendem o canal e façam os seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Moscou apresentou por que poderia agredir a OTAN, né? E isso começaria uma nova guerra mundial. A Rússia disse o seguinte, a Rússia de Vladimir Putin, a orientação dele, né? Ele gosta de contar mentiras, é o contador de mentiras número 1 do mundo, além de ser o criminoso contra a humanidade número 1 do mundo e criminoso de guerra da atualidade. Em 2026, a Rússia pretende concentrar-se no combate ao chamado, eu acho uma ironia ele dizer isso, vou colocar entre aspas aqui, neocolonialismo, e na proteção dos falantes de russo fora do país. Partido, o maior neocolonialista, o maior colonialista, imperialista é ele hoje, que quer invadir a Ucrânia, está de olho nos países do antigo espaço soviético, né? E nos falantes de russo, que é uma mentira que ele usou para justificar a invasão da Ucrânia, a segunda fase, a mais violenta, em 2022. Quem estava tratando disso publicamente na entrevista é o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabakov. Anunciou isso em entrevista à televisão estatal. Segundo ele, Ryabakov, um dos principais objetivos da política externa de Moscou esse ano será o fortalecimento da segurança em todos os sentidos. Em um determinado momento, o Kremlin usou retórica semelhante para justificar a agressão militar contra a Ucrânia, antes da anexação da Península da Crimeia e de incêndio criminoso em Donbass que eles provocaram. O Ryabakov enfatizou que a Rússia pretende aprofundar sua aliança com os países vizinhos e considera sua responsabilidade cuidar dos russos e dos falantes de russo onde quer que eles vivam. Russos tem em todo que é lugar do mundo, quase todos, tem até nos Estados Unidos da América, em todos os países europeus, né? Ele afirmou que essas pessoas devem sentir a proteção da pátria, independentemente da distância e das fronteiras. Até no Brasil tem russo, será que ele vai invadir o Brasil? O diplomata do país da Rússia, né, expressou a esperança de que Moscou seja capaz de demonstrar sucessos em todas essas áreas já em 2026. Essa não é a primeira vez que tais declarações geram alarme no Ocidente. Há interpretações por causa do que eles viram que aconteceu na Ucrânia. Eram exatamente essas as palavras que eles usaram para justificar a invasão. Desde o início da guerra contra a Ucrânia, políticos e agências de inteligência ocidentais têm alertado regularmente que o Kremlin poderia usar retórica sobre a proteção dos falantes de russo como pretexto para novas ações agressivas. Na realidade, eu acho que isso é uma distração que o fracassado exército de Putin está tendo na Ucrânia. Então, através da diplomacia, o Putin está colocando isso mais como tentar colocar um bode na sala do Ocidente, mas acho que o Ocidente não vai entrar nessa, né? E além disso, o exército russo já está estacionado também diretamente nas fronteiras da OTAN. Porque não é só a Ucrânia, então ele está invadindo a Ucrânia porque é a maior fronteira, se a Ucrânia for para a OTAN, que ele vai ter com a OTAN. Não. A Finlândia, acho que hoje é a Finlândia que é a maior fronteira agora, né? Que ele tem com a Rússia. E tem outros países ali, os bálticos, fazem fronteira também com a OTAN. Então, é uma mentira que ele sempre falou e continua contando essa mentira. A Rússia mobilizou 2 corpos de exércitos. Segundo informações, ela vai mobilizar na Bielorrússia, que não tem muita gente, né? Ainda fala-se em número grandioso, muita gente, mas ele tem lá uns 15 mil, talvez 20 mil homens, mas que estão dedicados a treinamentos de novas tropas, né? E acho que não tem condições de dali
fazer uma ameaça direta, por exemplo, contra a Polônia, teria que mandar mais tropas. E o próprio exército bielorrusso, se resolver entrar na guerra, não acredito que vai entrar. O Putin pressionou muito e o ditador da Bielorrússia não entrou também, porque também acho que ele foi mais inteligente que o Putin, né? Então, esse grupo, né, que está na Bielorrússia ou em alguma outra fronteira como a Finlândia, né, que ele tem, acho que o maior contingente hoje, ele está na frente da Finlândia porque é a maior a fronteira que ele tem com a Rússia. Mas acho que assim mesmo o perigo poderá não desaparecer, vai ser sempre uma área de tensão, tanto com a Polônia, a partir da Bielorrússia, quanto com a Finlândia, mesmo que eles não invadam, e eu acho que hoje eles não têm condição de invadir, como muitos apregoam, né? A Finlândia acredita que Moscou poderia utilizar forças significativas para as fronteiras da OTAN, principalmente fronteiras finlandesas e bálticas, né? Que aí seria uma grande fronteira, né? Mas ali 500 mil homens não chegam para invadir, precisava muito mais. Precisaria, na minha opinião, um exército de 1,5 milhão de homens, né? Ou talvez 2 milhões. Além disso, a Finlândia estima que o fim da guerra na Ucrânia permitiria à Rússia liberar tropas e aumentar a pressão sobre o flanco nordeste da aliança. Acho que pressão psicológica ele pode fazer, aliás, já está fazendo, que lança drones consistentemente e constantemente contra esses países. E aviões que entram no espaço aéreo, saem do espaço aéreo, isso eles estão fazendo sempre, né? Toda semana tem incidentes em todos esses países, inclusive nos países da OTAN mais distantes, onde eles lançam esses drones de navios dessa frota paralela, dessa frota das sombras russa. Eles sempre têm gente da inteligência deles que lançam esses drones nesses países. Segundo o jornal Bild, a primeira cúpula de 8 países do flanco leste da OTAN, que compartilham fronteiras terrestres ou marítimas com a Rússia e a Bielorrússia, está acontecendo essa semana na Finlândia. Os participantes pretendem discutir a possibilidade de unificação militar, inclusive nas áreas de defesa aérea, drones e forças terrestres. Está previsto que seja dada atenção especial à rápida mobilização de armamentos e unidades militares por toda a Europa, ou seja, está todo mundo se preparando para isso. Se de fato acontecer, acho que agora, esse ano, como eles estão se preparando já para esse ano, não acredito que vai acontecer. O exército russo ficou muito desgastado, né? Mas alguns analistas, eu acho que os militares desses países, de fato, têm que se preocupar com isso. Essa é a função deles, os ministros da defesa. E acredito que eles sabem que o exército está desgastado, o exército da Rússia, que ele precisa se recompor. Isso vai levar muitos anos para se recompor. Eles acham que em 2, 3 anos a Rússia vai estar pronta para atacar de novo. Acho que não. Só se alguém ajudar a economia da Rússia, que eu acho que não deveriam ajudar. O Ocidente deveria fechar as portas e dizer: vire-se, Rússia, não vamos mais fazer parcerias, projetos comuns, como estávamos fazendo desde que a URSS deixou de existir. Tem que deixar claro isso para a Rússia. A Rússia não é confiável. Mas, enquanto isso, a TV estatal russa, uma coisa que eu até fiquei surpreso, tem uma coisa interessante aqui, ela expôs as mentiras de Putin, né? Até declaração que isso foi na TV estatal, né? Não foi em rádio, nada assim. Milhares de homens morrem. Você não se importa, disseram isso na TV estatal. Você não pode confiscar terras, que estavam se referindo à Ucrânia. A TV estatal que expôs as mentiras de Putin, que é uma coisa que significa que tem gente forte e poderosa, vocês vejam os vídeos que eu falei sobre esse assunto anteriormente, que está se movimentando e criando um clima, né? E principalmente que existe uma insatisfação no país e já tem gente se mobilizando e fazendo manifestações, que a Rússia tenta abafar e não mostrar. Afinal de quase no 4º ano de guerra, agora daqui no próximo mês já vamos estar no 4º ano de guerra, vai fazer aniversário da segunda fase, né? Da segunda fase. E da primeira também, porque as duas aconteceram em fevereiro. Discursos abertamente sediciosos sobre o conflito começaram a surgir nas ondas de rádio e televisão russas. Os propagandistas russos descobriram repentinamente, deu uma luz para eles, né, que as tropas russas controlavam agora menos território na Ucrânia do que nos primeiros meses da invasão. E a declaração contundente foi feita no programa de propaganda Ponto de Encontro. Então, eles têm um programa lá no Ponto de Encontro, no canal estatal NTV. As alegações do Estado-Maior russo e do ditador Vladimir Putin sobre
o avanço bem-sucedido das tropas russas na Ucrânia já estão sendo abertamente ridicularizadas, inclusive pelo povo, né? Um dos especialistas convidados para esse debate apontou que as forças armadas russas são incapazes de recapturar Kherson e outros territórios das quais foram forçados a fugir em 2022, porque em fevereiro eles entraram em Kherson. Ela ficava ali ao lado do leste, no sul da Ucrânia. Eles entraram e pegaram a maior parte do território. Aí chegou ali em setembro, a partir de setembro, a Ucrânia empurrou eles de volta. E ficou com uma pequena faixa do outro lado, da outra margem do rio. A maior parte do território voltou para as mãos da Ucrânia. Aí um debatedor falou para o outro: você acabou de dizer que nossos soldados não entenderão se pararmos no meio do caminho. Os ucranianos entenderão? Perguntou para esse que estava batendo no Putin. Aí ele disse: desculpe, mas eles ainda não perderam nada. Aí ele faz uma pergunta: retomamos Kherson? Não. Quanto tempo levaremos para retomar Limansk? Que eles também estavam em Limansk. Quando abandonamos? Em 2 dias? Né? E, de novo, ainda não conseguimos recuperar os territórios que abandonamos em 2 dias, declarou outro convidado do programa. Anteriormente, a propaganda do partido Z, né, pediu aos russos que esquecessem a tomada de Mykolaiv e Odessa, que eles queriam, num outro programa que teve, que até eu relatei para vocês, né, numa rádio que foi feito isso. E não vou repetir de novo aquele programa para não ser repetitivo, acho que publiquei na semana passada ou retrasada. Então, na realidade, o que está se vendo? Existe uma insatisfação. É uma TV estatal, mas tem mais gente do Estado, inclusive gente do próprio Kremlin, da máfia do Kremlin, que está abertamente contrário às posições de Putin e acha que essa guerra tem que acabar. Ele está ficando isolado dentro do Kremlin. E ele não consegue mais levar avante, além de que Pokrovsk, se ele conseguir tomar Pokrovsk, que não vai conseguir, já dá para sentir, passou o tempo para isso, né? Ele passou, não tem mais tempo para isso. Eles, vamos dizer que conseguisse, além disso, não consegue tomar mais nada. Eles teriam que parar de qualquer jeito, porque não tem dinheiro, não tem tropa e está se acabando. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, inscrevam-se, façam seus comentários. Agradeço a vocês. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.